Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Você acompanha os seguintes destaques. Vamos conferir a situação do Vasco após o empate na Sul-Americana. Carille responde sobre tropeço e a possibilidade de classificação. E o goleiro Léo Jardim falando sobre a renovação contratual, em que pé está. A gente traz com exclusividade para você. Hoje tem meta de 1.500 likes, é difícil, eu preciso da sua ajuda. Olha se já bateu, se inscreva no canal e bora falar de Vasco. Empate frustrante em São Januário, o time deu uma reagida ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi horroroso, né? As trocas, complicado, né, moleque? Você contar com Alex Teixeira, você contar com garotos da base que ainda não estão preparados, né? São as opções que o treinador tem para mudar o jogo. Enfim, um show de horrores em São Januário. Poderia ter sido até pior, né? Acho que pelo futebol que o Vasco não jogou, acho que o 0-0 foi até um resultado bem justo. Na outra partida, o Melgar venceu o Cabelo por 1-0 no Peru. E aí a tabela de classificação, todo mundo com 3 jogos. O Lanús é o líder com 5 pontos e saldo de 3 gols. O Vasco é o segundo, também com 5 pontos e saldo de 1 gol. O Melgar vem na terceira posição com 4 pontos. E Puerto Cabello é o lanterna com 1 pontinho, tá? Lembrando que na próxima rodada ainda vai demorar, o Vasco vai visitar o Porto Cabello na Venezuela, tá? Mas ainda demora, ainda tem jogo do Campeonato Brasileiro, ainda tem jogo da Copa do Brasil, só depois que é Sul-Americana. Então, quando chegar mais perto, a gente fala sobre o próximo jogo. Vamos aqui ouvir o técnico Fábio Carille, que saiu vaiado mais uma vez depois do apito final em São Januário, e ele foi perguntado se considera um tropeço contra o Lanús e como que ele enxerga a classificação do Vasco no grupo G. Sabíamos que o time do Lanús é um time que ia competir bastante, não ia ser diferente, por rivalidade, por ser um campeonato sul-americano, né? Mas assim, não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda, muito, né? Esses times vão lá na altitude ainda, o Lanús tem que ir lá, a gente sabe que não é fácil lá, só depende da gente, né? Pensar agora no Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil no meio de semana, jogo a jogo, mas a gente está muito vivo dentro da competição. Sim, cara, ainda estamos vivos na competição, é verdade, só dependemos da gente, né? A gente pode ganhar do Lanús lá na Argentina, até para ser o primeiro do grupo. Mas uma coisa você está equivocado. Foi tropeço, sim, senhor. O Vasco tem a obrigação de ganhar esses jogos da primeira fase jogando em São Januário. Então, concordo que ainda dá para classificar, concordo que ainda só depende da gente, mas discordo. Foi um tropeço, sim. E o Carille completou 20 jogos à frente do Vasco. Agora a gente não pode falar que é um início de trabalho. Acho que aqui a gente já pode falar que, né? O começo já passou, o trabalho já tinha que estar mais maduro, né? Já tinha que ter uma maturação melhor aí de jogo e por enquanto a gente não confia nesse time. Em 20 jogos são 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O ataque marcou 28, a defesa sofreu 19 gols, o aproveitamento é de 53%. E eu vou te lembrar aqui 3 vitórias que já descredibilizam esse aproveitamento de 53%. 3-0 contra o União Rondonópolis na Copa do Brasil, 3-0 contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e 4-0 ou 4-1, não lembro, contra a Portuguesa no Carioca. São 3 jogos que não dá para você se empolgar, que não dá para você tirar nada daí. Então, se você tirar essas 3 vitórias aí, ele já teria o mesmo número de derrotas que tem de vitórias. Ou seja, a performance do time não empolga o torcedor e os resultados começam a dar uma balançada. Daqui a pouco, essas vitórias no Carioca e na Copa do Brasil não serão suficientes para sustentar esse aproveitamento de mais de 50%. Ou o Vasco
começa agora, né, a vencer suas partidas, ou esse aproveitamento vai cair ainda mais e tem outra coisa que vai cair também. Vamos falar do goleiro Léo Jardim, que conversou com os repórteres na saída do jogo ontem e falou sobre a renovação contratual. Para quem não sabe, Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o fim do ano, porém tem uma cláusula de renovação automática que, se ele fizer 60% dos jogos do Vasco no ano como titular, renova esse contrato automaticamente até o fim de 2026. Então, assim, não é uma preocupação para agora, para já, mas já isso pode virar uma preocupação. Então, tem uma proposta na mesa do Léo Jardim e seus representantes para ele responder o Vasco. E ele falou, né, sobre essa questão. Vamos ouvir aí o goleiro do Vasco. Cara, o que eu posso falar é... Essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então, agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo, mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Cara, é o seguinte, o Vasco demorou anos, tá, para conseguir um bom goleiro como o Léo. A gente sofreu com Fernando Miguel, a gente sofreu com Sidão, a gente sofreu com Thiago Batman Rodrigues, a gente sofreu com House, Lucão, né? Tentamos alguns goleiros da base que não funcionaram e até que Léo Jardim chegou. No começo deu um pouco de desconfiança, mas logo ele se firmou e para mim hoje é um goleiraço, um dos melhores do país, na minha opinião. Então, assim, você não conseguir essa renovação, para mim é muita incompetência e um risco muito grande. É uma posição difícil de você conseguir um cara, né, de confiança, um cara que chega e resolve a parada como o Léo Jardim resolveu. Então renovem esse contrato, pelo amor de Deus. E hoje tem Brasileirão Sub-20, o Vasco que precisa voltar a vencer, né? Tá ali com 7 pontos na 13ª posição, são 20 no total, tá? Não coloquei a tabela inteira aí, mas são 20 clubes. E os 8 primeiros se classificam para o mata-mata. Então o Vasco tá ali a 2 pontinhos da zona de classificação, pega o São Paulo hoje em São Januário às 18 horas e tem que vencer para voltar ali à zona de classificação. Pois é, meus amigos, o Vasco jogou fora uma oportunidade de ouro, que é jogando com o seu torcedor, jogando no seu estádio, assumir a liderança isolada do Grupo G na Copa Sul-Americana. Ao contrário do técnico Carille, eu considero sim o empate um tropeço na questão de classificação. Você está jogando em casa. Dito isso, a partir de agora, se o Vasco quer ainda ser o primeiro do grupo, ele obrigatoriamente vai ter que buscar pontos fora. Tem que vencer o Melgar em casa, que é a última partida que a gente faz em São Januário nessa fase de grupos. Tem que vencer o Porto Cabelo lá para garantir a classificação. O jogo contra o Lanús pode ser a decisão da vaga de primeiro ou segundo lugar, né? Se a gente tivesse vencido ontem, o empate na Argentina era um bom resultado. Na medida que a gente empatou ontem, eu acho que o bom resultado agora é a vitória jogando na Argentina. Pois é, a gente mesmo, né, nós mesmos, nos complicamos nessa classificação. E o empate de ontem eu coloco na conta do Carille, eu coloco na conta de péssimas atuações individuais, né? E então, assim, é uma culpa compartilhada desse empate frustrante no dia de ontem, tá? Bom, é isso, minha família. Quem quiser ver a nossa live com as notas para as atuações dos jogadores,
Eu vou deixar um card passando aqui no cantinho para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dali Vasco, tamo junto. Até lá.